Ótimo. Aqui. Então, nesse aulão, nesse curso, eu tenho um curso de oclusão online, no qual nós desenvolvemos para que a gente continuasse estudando juntos. E a primeira turma foi finalizada agora no mês de março, e nós vamos fazer uma segunda turma. E essa aula que eu planejei hoje foi uma aula que eu percebi que seria ideal para ser uma entrada, para falar sobre o sistema todo. Todo o sistema estomatognático que nós vamos falar hoje e sua relação com a oclusão. Então, ele serve como uma introdução para os tópicos que nós vamos trabalhar e também uma revisão. Uma revisão sobre o quê? Sobre anatomia, sobre mordida, que é a nossa oclusão, sobre respiração, sobre a interseção de todas as funções do sistema estomatognático. Então, por que eu vou estudar a oclusão? Por que eu continuo estudando a oclusão? E lá no site vocês vão perceber que tem uma aula só sobre isso. Porque cada vez que eu estudo a oclusão, eu consigo perceber novas nuances, eu consigo evoluir no meu pensamento de oclusão, no meu entendimento disso. E aí, essa evolução vai fazendo com que a gente possa interpretar melhor os sinais e sintomas que o nosso paciente apresenta. Primeira vez que a gente tem o contato com a oclusão, ainda lá na graduação, a gente não consegue, talvez, interpretar tão bem esses sinais. Por isso que nós devemos continuar. E na clínica, na nossa rotina, a gente acaba interpretando ou atendendo pacientes que já chegam com consequências de um desequilíbrio oclusal. Então, eu já pego o problema. E muitas vezes, quando o meu foco é apenas restaurar um dente que já caiu 2, 3 vezes aquela restauração, eu só estou trabalhando numa consequência, eu não estou trabalhando na causa do meu sistema. Então, quando eu olho um exame panorâmico e eu percebo o tratamento de canal mais intenso do lado direito, 4 dentes tratados do lado direito, nenhum do lado esquerdo, ou quando eu percebo já desgaste condilar, eu começo a imaginar o que aconteceu com aquele sistema, que ele perdeu o equilíbrio e começou a ter lesões. Claro que existe toda a parte de higienização, da escovação, que tudo isso continua e vai sempre ter dentro da nossa conduta clínica. Mas aquele a mais, por que esse paciente voltou com aquele bloco cerâmico, com aquela restauração que eu fiz, que acabou por se deslocar? É isso que a gente precisa entender. Como nós vamos trabalhar? Por que nós vamos entender essa oclusão? E assim conseguir resolver a causa do nosso problema. Porque o nosso diagnóstico tem que ser mais assertivo. Ele deve conseguir chegar mais precisamente em todos os pontos que o meu paciente apresenta de desequilíbrio. Então, quando eu vou analisar essa oclusão, quando eu vou analisar o problema que ele está se referindo a mim, eu consigo, sim, resolver o problema real, que não era só aquele dente que deslocou aquela restauração, e sim a falta de estabilidade oclusal. Pensa comigo, se a nossa boca foi feita para mastigar, se eu tenho todos os proprioceptores no dente, na gengiva, na língua, no músculo para realizar essa mastigação, por que muitas vezes, quando eu vou mastigar um pedaço de pão, eu tenho uma fratura dental? Por que muitas vezes, quando eu vou fazer a abertura da minha boca, eu percebo estalido? O que aconteceu nesse sistema para que ele não tivesse um funcionamento adequado? Eu tenho proprioceptores no meu corpo todo. Se eu vou morder crocante, eu vou fazer um tipo de mastigação mais próxima dos pré-molares. Se eu vou fazer uma mastigação de algo mais resiliente, de algo mais mole, eu vou fazer em outra região. Eu vou fazer o corte com os meus incisivos centrais. Eu vou fazer a maceração com os meus molares. E isso tudo, o meu cérebro vai ser capaz de interpretar, de desenvolver essa mordida. Mas então, hoje em dia, por que esses sinais estão sendo tão interpretados de uma maneira diferente? O que a gente percebeu com a evolução que nós tivemos em todos os exames, em todas as metodologias de trabalho?
que nós somos a união de vários sensores, que nós temos muitos nervos, muitas terminações nervosas em todo o nosso sistema. E isso vai formar a minha propriocepção, que vai conseguir modular a forma de como eu vou mastigar. Então, eu tenho todos esses neurotransmissores proprioceptivos que irão formar o meu paladar, que irão formar a forma como eu mastigo. Nesse primeiro grupo da oclusão para a turma do curso de oclusão para a prática clínica, nós dividimos em 5 módulos e passamos por todos eles para interpretar todos esses sinais e interpretar como diagnosticar. Agora, nós vamos abrir a turma 2, nós vamos começar novamente essa turma 2 e voltar para entender como nós vamos trabalhar nessa metodologia. As 5 aulas foram os princípios básicos, onde a gente começou falando já sobre dimensão vertical, máxima intercuspidação habitual, o que é a posição de RC. Pegamos na segunda aula a interpretação do articulador. Ensinamos como montar um articulador. Ensinamos a analisar os resultados do articulador para depois começar os tratamentos. E aí sim, entender o que é um ajuste oclusal. Mas não só por desgaste, que pode ser também por acréscimo, que pode ser por realinhamento dos dentes, que pode ser por uma nova mordida que você vai colocar para esse teu paciente, fazendo uma desprogramação da posição da mandíbula, fazendo uma rotação dessa mandíbula. E aí sim, depois dessa aula a gente foi interpretar os novos conceitos de bruxismo, que hoje a gente não tem mais o bruxismo como sendo consequência de disfunção temporomandibular, mas sim como um movimento de musculatura que pode representar um desequilíbrio em algumas das funções do sistema estomatognático, que pode ser na respiração, que pode ser na mastigação, que pode ser na deglutição. Também tivemos uma aula prática, onde a gente trouxe casos clínicos para conversar com os nossos alunos, fechando assim a nossa 5ª aula. Então, hoje, meu objetivo aqui é revisar com vocês todo o sistema que sofre a influência dessa nossa propriocepção, dessa nossa mastigação, da deglutição, da respiração, o sistema estomatognático, que muito tempo foi chamado de aparelho estomatognático. Ele era mais fechadinho e não tinha o conceito de sistema. Sistema é quando ele começa a sofrer influência, sim, de uma parte nervosa maior. Então, quando a gente passa a entender que um sistema precisa de uma parte, da outra parte para funcionar, a melhor analogia que eu encontrei foi de uma bicicleta. Às vezes eu estou pedalando e eu vou saber que a roda de trás não está bem calibrada, mas eu consigo continuar pedalando. Eu vou perceber que há um desequilíbrio na corrente da frente. Mas mesmo assim, eu vou perceber um tremor no guidão, eu vou perceber que eu não consigo aumentar a minha velocidade, mas eu consigo continuar pedalando. Assim é a minha oclusão. Às vezes, um dente vai encostar mais do que o outro. Às vezes, eu vou ter um posicionamento da mandíbula não tão bem como deveria, mas eu vou conseguir mastigar, eu vou fazer adaptação. O meu sistema, ele tem condição de se adaptar e de se manter no seu movimento, de cumprir com a sua função. Então, na aula de hoje, a gente vai entender melhor a forma e a função de cada elemento que compõe esse sistema, como o sistema nervoso interfere, como o sistema nervoso rege todas essas estruturas para trabalharem de uma maneira uniforme, como é o meu sistema muscular, que é quem conduz a maioria desses estímulos, a minha articulação temporomandibular, que liga a mandíbula ao crânio, toda a interseção com esse meu periodonto e o que eu faço para manter esse sistema saudável e para reabilitar quando ele chega para mim já com problemas. E aí sim eu apresento para vocês, no final, o nosso curso de oclusão para prática clínica, voltado para quem é formado, recém-formado ou já teve a disciplina de oclusão, para que agora a gente possa aprofundar melhor toda a nossa discussão. Nosso corpo é sempre regido pelo binômio forma e função. Quando eu venho para a boca, eu vou entender por que o incisivo tem o formato de uma faca, porque ele vai cortar, porque ele vai fazer a fratura desse alimento, ele vai cortar esse alimento que vai para dentro da minha boca. Os dentes de trás, eles têm uma mesa oclusal porque eles vão macerar, eles vão esmagar esse meu alimento.
Porque esse esmagar já é o começo da digestão, já é a estrutura daquele alimento sendo diminuída para que a saliva possa envolver, começar a reação com as suas enzimas e facilitar, assim, a digestão, que vai ser concluída no estômago e a absorção dos micronutrientes que eu tenho no intestino também. Então, hoje a gente sabe que muitas dessas enzimas e dessas micromoléculas já começam a informar o restante do processo digestivo, do tipo do alimento e do tipo de nutriente que a gente vai estar começando a ingerir. O que eu posso entender é que sempre, para manter uma boa função, a forma pode se adaptar, a forma pode se moldar. Então, eu posso dizer que um correto estímulo da minha forma vai melhorar a minha função. E a minha função correta vai manter a minha forma na melhor maneira possível. Esse é o transcorrer do quando eu vivo, esse é o transcorrer que eu tenho quando eu estou envelhecendo, quando eu estou crescendo, quando eu estou maturando. E de todas as estruturas da boca, da articulação, dos ossos, eu vou ter esse crescimento, esse desenvolvimento baseado na função da musculatura. Ela se inicia lá na sucção, quando o bebê mama no seio da mãe. Depois, ela vai passar na mastigação, ela vai começar com o pastoso, ela vai começar com o menor e vai começar a estimular a formação dos rebordos ósseos que recebem os dentes. Manter a mastigação saudável desses dentes vai manter essa estrutura óssea e todas as articulações no devido lugar, com o devido funcionamento. Mas a gente precisa sempre lembrar que todo esse equilíbrio é externo e interno. Como assim? Vamos lá. Quando eu tenho a posição da língua, ela forma uma força da musculatura para fora. E os músculos bucinadores têm uma força para dentro. A região de equilíbrio entre esses dois músculos, onde a força fica praticamente nula, ela está em equilíbrio, é a região que eu vou ter o meu dente. Então, o dente depende desse equilíbrio entre a musculatura da língua e a musculatura que eu tenho ao redor do meu rosto, que eu tenho ao redor dos meus dentes. Aí, neste equilíbrio, eu tenho um bom corredor, eu tenho um bom espaço para ter o posicionamento do meu dente. Essas forças serão moduladas pela mastigação. Essas forças vão gerar a coordenação de toda essa musculatura do rosto. Vamos lá. Se chega um paciente para mim que é respirador bucal, eu tenho nele uma função não sendo bem desenvolvida pelo nariz. Ela é complementada pela boca. Então, eu preciso que tenha um aporte de oxigênio da medida que o meu cérebro acha necessário e eu não consigo pelo nariz. Eu consigo abrir minha boca e fazer essa respiração. Para ter essa boca aberta e permitir essa respiração, a minha língua vai ser mais baixa. Ela vai sair do ponto do palato. Isso vai fazer com que eu mastigue mais rápido os alimentos, com que o meu sono não seja reparador como deveria. Dessa forma, minha concentração durante o dia pode ser alterada e eu vou ter uma mastigação e uma deglutição num ritmo alterado também. Ou seja, todas as funções do meu sistema estomatognático serão alteradas, para que eu possa, sim, ter um aporte de ar e fazer essa mastigação simultaneamente. Esse paciente vai chegar e vai ter preferência por alimentos doces, porque a mastigação dele é muito rápida e ele precisa de uma ajuda maior da saliva para fazer a digestão. Então, os carboidratos serão a preferência desse meu paciente. E quando eu sugerir para ele uma mastigação mais vigorosa, ele não vai ter o tônus muscular para realizar essa minha mastigação. Claro que toda essa adaptação que ele vai fazer no seu sistema estomatognático pode sim e provavelmente vai acontecer também para o restante do corpo, porque ele vai ter que modificar o seu plano visual. As duas pupilas que formam o plano bipupilar, que deve ser paralelo ao solo, vão acabar se alterando. E ele, para manter esse plano bipupilar, vai fazer uma compensação no seu pescoço, nas vértebras e na musculatura. O esternocleido vai mudar um pouquinho, a forma como ele posiciona o seu pescoço também vai acabar se alterando. E isso vai gerar uma estrutura modificada em todo o corpo, em toda a coluna.
Então, quando esse paciente chega para mim no consultório e eu olho para ele, eu sei que por causa dos dentes, ele pode ter uma alteração na sua coluna. E que por causa de alguma alteração na coluna, a mandíbula pode ter se alterado e se posicionado de uma maneira diferente. Então, quando eu olho uma mandíbula que não está no que nós chamamos de classe 1, que seria essa primeira foto, quando eu olho para uma mandíbula que não está bem posicionada, eu devo sim fazer a pesquisa de que se essa mandíbula tem espaço para se posicionar na posição que eu acredito ser a mais fisiológica para ela. Por que ela não ficou lá? Por que o corpo fez essa adaptação? E aí ele vai encontrar novas formas para ele poder se adaptar. Que formas são essas? Ou muito para frente, ou muito para trás, que nós vamos ter um classe 2 ou um classe 3. E, novamente, se vocês olharem para o corpo desse terceiro desenho, a gente percebe como essa protrusão mandibular, como essa mandíbula toda jogada para frente, vai modificar a postura desse meu paciente. Então, nós começamos com a odontologia agora, avaliando muito mais do que boca, do que dente. Eu preciso, sim, avaliar postura, eu preciso, sim, avaliar como ele se mantém, como ele morde e qual é a forma que esse corpo conseguiu se adaptar com essa disfunção, com essa adaptação. Então, algumas vezes, quando a gente faz um exame de teleradiografia, a gente vai perceber um espaço maior entre as vértebras. E aí nós vamos perceber que esse espaço foi devido a uma compensação. Daí, nós vamos procurar por que aconteceu essa compensação. Quem foi que desencadeou a necessidade dessa compensação? E aí sim, nosso diagnóstico começa a ficar mais assertivo, começa a ficar mais profundo e trazer resultados melhores para o nosso paciente. Então, quando eu olho essa mandíbula que não ficou bem posicionada, que eu não tenho linha média superior sendo coincidente com a linha média inferior, eu penso, ela teve alguma adaptação. Se eu tirar essa musculatura, como estão esses côndilos? Como eles se posicionaram? Eles tiveram condição de se posicionar da mesma forma no lado direito e no lado esquerdo? Ou foi necessário um acomodar? Nessas acomodações, eu posso muitas vezes perceber que o côndilo direito está mais para frente, está mais para anterior, está mais para a posição mesial. Enquanto que para compensar, o meu côndilo esquerdo, ele foi mais para distal, ele foi mais para trás. E eu vou apresentar esse desvio de linha média. E esse paciente, ao abrir e fechar a boca, vai apresentar clique, vai apresentar dor, vai ter facilidade de mastigação maior de um lado, porque daquele lado ele possui a eficiência mastigatória. Então, eu começo a ter a mandíbula numa posição mais adaptada, numa posição mais confortável para ela, porque foi a única posição que ela conseguiu. Então, nós vamos investigar o que levou esse desequilíbrio. E aí sim, os dentes vão ser muito reveladores do que aconteceu durante a mordida desse paciente. E aí eu vou analisar, muitas vezes, um trabalho que foi realizado por algum colega ou uma anatomia que esse próprio dente confere para nós. A gente sabe, classicamente, que muitos dentes possuem variações de anatomia, que a gente tem uma estrutura média para entender, mas não é uma certeza. Então, eu sei que um premolar, ele vai ter 5 cúspides, mas podem ser 5 cúspides bem definidas ou não. Pode ser 5 cúspides com alturas diferentes, porque o perfil de crescimento desse paciente vai interferir na altura dessa cúspide. Então, quando eu olho para um dente, como nesse trabalho, que foram conseguidos vários dentes naturais, rígidos e fotografado todas as faces oclusais, nós encontramos uma grande diferença entre um e outro. E esse dente precisa ocluir o seu antagonista, precisa efetuar essa mordida. Então, quando eu vou realizar uma prótese, quando eu vou olhar esse dente antagonista, algumas alterações anatômicas ou desenhadas podem apresentar alguma mudança,
que gera um deslize da mandíbula para o lado direito ou para o lado esquerdo, que vai gerar essa acomodação diferente dela, podendo ser produzido por nós, dentistas, ou naturalmente, anatomicamente, produzida pelo próprio organismo. Aí eu consigo interpretar que a forma que esse paciente se desenvolveu, a forma que ele cresceu, como essa musculatura foi trabalhada, levou ao resultado que nós temos hoje, que chegou até nós, até a nossa cadeira, e que apresenta ou alguma dor, ou algum estalo, ou alguma necessidade de readaptação dessa oclusão. Então, a forma me diz para que serve. A função bem realizada mantém essa forma íntegra para que possa ser desenvolvido, para que possa ser estimulado por um longo período. A ausência de qualquer elemento dental vai sim trazer uma grande sequela para o nosso paciente. Algumas reabilitações, quando eu olho apenas para o dente, eu não respeito essa musculatura, que levou muito tempo para se adaptar e para chegar nessa forma. E chega um estranho, chega um novo padrão de mastigação. E se essa musculatura não consegue se adaptar, se ela entende como um corpo estranho que está exigindo dela um esforço maior, ela também não vai colaborar com esse movimento. E aí nós vamos ter restaurações que se deslocam, implantes que fraturam e reabilitações que não têm o sucesso que a gente esperava. Mas a musculatura não foi ouvida, a função não foi respeitada. E o que a gente sabe? Que tudo vai ser regido, tudo vai ser governado pelos meus músculos. Quais? Todos os músculos da cadeia cabeça e pescoço. Nós temos os grandes, os clássicos, que fazem sim a força dessa mastigação, temporal, masseter, mas todos funcionam de uma maneira que interfere no outro. Então, nessa foto aqui, o que eu quero lembrar e dividir com vocês é assim. Olhando para essa primeira foto, eu vejo todos os músculos. Temporal, masseter, esternocleido. Se eu fiz um simulado aqui nessa minha segunda figura, tiro esses meus músculos e coloco elásticos. E esses elásticos vão manter essa estrutura e vão se movimentar. Então, eles permitem esse movimento. Quando eu estou realizando esse movimento da cabeça, que eu olho para cima, eu tenho encurtamento da região posterior, alongamento da região anterior. O meu hioide vai precisar se movimentar. O meu hioide vai precisar fazer a liberação de um grupo de musculatura e a contratura de outro músculo. A mesma coisa vai acontecer na minha mastigação. Quando o masseter e o temporal relaxam, eu tenho a contração dos músculos abaixadores da mandíbula abrindo a minha boca. Os meus músculos elevadores vão subir, vão fazer essa contração. E quando realizam essa contração, vão efetuar essa minha mastigação. Se algum deles não conseguir fazer essa distensão e essa contração, ele vai fazer uma compensação. Essa compensação será também seguida pelos outros músculos. Então, eu percebo aqui que muitas vezes, quando alguém relata para mim que tem uma dor de cabeça tensional do temporal, na hora que eu palpar o meu masseter, eu vou perceber que ele também está trabalhando em parafunção, está trabalhando com um excesso de força. E aqui a gente começa um lado da odontologia que muitas vezes não é passado para nós. Não olhar apenas para o dente, mas treinar e entender a palpação. A palpação é como o músculo me conta que está o trabalho dele. Então, se eu percebo na palpação uma diferença de comportamento da musculatura entre o lado direito e esquerdo, eu começo a precisar, a interpretar o que está acontecendo naquele ciclo mastigatório. A palpação, eu vou começar sempre da onde ele tem o seu movimento, eu vou seguir o seu movimento. Então, a sua inserção eu começo e eu venho até a sua origem. Eu começo de onde ele movimenta até a sua parte fixa, para entender em que momento esse músculo faz a contração maior ou sofre um desvio.
E assim eu vou calibrar a ponta dos meus dedos para entender a diferença que eu percebo entre cada parte desse músculo que me ajuda na mastigação. Para os alunos do curso, nós desenvolvemos um workshop presencial, onde eu treino a palpação deles, onde eu ensino como perceber essa diferença entre os músculos. Temporal, sob a articulação, masseter, e vamos treinar aqui no esternocleido também. Esses pontos são os mesmos pontos que para o nosso paciente com dor, a gente vai palpar e fazer o registro na escala de dor, para que possa ser interpretado a forma que se apresenta na hora do movimento. Então, quando eu tenho os músculos sinérgicos, como temporal e masseter, realizando um movimento de elevação da mandíbula, eu percebo, sim, que eles têm uma contração. Vocês podem colocar a mão em vocês e fazer abertura e fechamento com o toque dos dentes e perceber se vocês têm o lado direito desenvolvendo um movimento parecido com o do lado esquerdo. Ou se você percebe um estalo, se você percebe uma diferença entre os dois. O fator de comparação vai ser você mesmo, do outro lado. Então, quando eu tenho o temporal fazendo o movimento, eu tenho uma masseter ajudando, um sinergicamente ao outro. Eles elevam a mandíbula, eles são músculos de força. Eles retraem essa mandíbula para que os dentes possam ocluir. Então, eles suportam esse movimento. Por outro lado, eles são antagonistas aos músculos que abaixam a mandíbula. Também eles são inervados pelo trigêmeo. Então, eles conseguem trabalhar de uma forma que, quando um relaxa, o outro grupo contrai. E eu vou ter a minha posição de descanso quando eu tenho essas forças em equilíbrio. Então, lá no começo eu falei para vocês das forças em equilíbrio entre a língua e o bucinador. Agora, eu também preciso das forças musculares em equilíbrio entre os abaixadores e os elevadores da mandíbula. Claro que tudo isso pode sim sofrer uma adaptação. Eu posso ter a minha mandíbula desviada e assim apresentar uma diferença entre o meu pterigóide, um tendo que ceder espaço para o outro. A minha mandíbula tendo um desvio entre o lado direito e o lado esquerdo, obrigando assim os meus músculos a se reposicionarem. Então, o meu pterigóide, ele eleva e ele vai estabilizar a mandíbula. Só que ele pode fazer um leve desvio para a direita, um leve desvio para a esquerda. E dessa forma, manter uma contração, que pode ser que venha desenvolver uma dor nesse meu paciente, causada por um não bom posicionamento da minha mandíbula. Eu tenho aqui os digástricos, que estão duplos, que também vão fazer se abaixar. Então, quando eu tenho um paciente que faz o apertamento, que mantém os dentes fechados com muita força, eu tenho os músculos abaixadores trabalhando numa extensão, tentando trazer essa mandíbula para o equilíbrio, e essa mandíbula sofrendo a contração do fechar. Por isso, ele vai começar a apresentar dores nessa musculatura. Eu começo a perceber que se os músculos abaixadores estão muito doloridos, eles estão fazendo contração para trazer essa mandíbula para baixo. Se os músculos elevadores estão muito doloridos, eles estão em hipertrabalho, eles estão fazendo muita contração. O excesso dessa contração pode sim produzir mais ácido lático e deixar essa região dolorosa, deixar essa região comprometida. Então, eu tenho toda a cadeia muscular trabalhando numa sinergia. E aqui eu preparei para essa aula a relação de todos eles e aonde eles estão. Qual é a função e a sua inervação. Se alguém quiser, pode mandar um e-mail para nós que a gente passa a relação de todos eles, tá? E assim vocês vão poder acompanhar e ter um guia para entender esses movimentos no paciente quando ele chegar, para saber se essa mandíbula está bem equilibrada ou não. Eu sempre digo que antes de uma reabilitação dental, a gente deve fazer essa palpação, porque a mandíbula vai te contar se ela tem dificuldade em ficar nessa posição que você imagina que seja mais fisiológica, ou se você vai poder readaptar essa posição, para depois mexer no tecido dental. Porque
um músculo que trabalha dia e noite, durante 7 dias da semana, 30 dias do mês, um ano inteiro, em uma posição que não é a ideal, ele se adapta. Então, eu já tenho algumas fibras encurtadas, eu já tenho algumas fibras alongadas. Quando eu coloco um dente que não respeita esse padrão muscular, esse músculo vai continuar fazendo suas contrações até conseguir ter a fratura desse dente, porque esse dente é um empecilho para a posição de conforto dele. Então, ele vai tentar remover, ele vai trabalhar contra esse dente. E aí eu vou ter muitos pacientes apresentando essa dor no esternocleido e não percebendo que ela está vinculada à minha mandíbula. Então, eu tenho uma posição adaptada da mandíbula que vai gerar essa dor nessa musculatura dessa região. E esse meu paciente pode muito bem vincular essa dor a uma tensão, a uma posição, ao estresse, que pode acontecer. E um paciente que tenha essa posição de trabalho ou que fique muito contraído, pode também modificar a sua posição da mandíbula. E aqui eu vou olhar para esse meu paciente e interpretar quem fez essa modificação ou como eu melhoro essa posição de mandíbula e como eu trago esse paciente, como eu explico para ele o autocuidado que ele tem que ter para que ele mantenha todo esse corpo dele fisiológico e assim o meu trabalho tenha mais estabilidade. Então, hoje é fundamental a gente trabalhar em parceria com o paciente e despertando nele essa autoobservação, para que ele entenda que é fundamental para o tratamento algumas mudanças de postura, algumas alterações e readaptações na própria rotina dele. Então, eu tenho todos esses músculos trabalhando de uma maneira sinérgica e sendo influenciados pela rotina desse meu paciente, pelo estilo de vida que ele desenvolve. Deixa eu passar aqui. E aqui nós temos a tabela geral com toda inervação e vascularização e função, certo? Para relembrar, para entender como um vai trabalhar com o outro e como eles trabalham nessa sinergia. Aí, eu tenho uma outra componente de todo esse meu sistema, que é a articulação temporomandibular, que é ela responsável pela união da mandíbula ao crânio. Então, ela é o único osso móvel do meu crânio. É um osso que tem a articulação que une o lado direito ao lado esquerdo, que permite que a minha mandíbula faça esse movimento através dos músculos. Então, eu tenho a fossa mandibular, que é a posição onde o côndilo vai conseguir se encaixar e vai transladar, vai se movimentar para fazer essa abertura. Então, na minha fossa mandibular, eu tenho esse meu côndilo posicionado, eu tenho o meu disco articular, eu tenho a minha cápsula, eu tenho os ligamentos. E para o movimento de abertura, eu tenho esse côndilo que vai se deslocar do fundo dessa fossa mandibular até a minha eminência articular. E como ele faz esse movimento, é a maneira que eu vou observar e interpretar para saber se ele está fazendo abertura, fechamento, lateralidade, da maneira mais adequada. Então, ela tem um movimento próprio, que deve ser simultâneo, bilateral e complementar. É o único osso que trabalha o lado direito junto com o lado esquerdo. Eu consigo mexer o braço direito e não mexer o braço esquerdo. Eu consigo chutar com a perna direita e a perna esquerda ficar parada. Mas eu não consigo abrir a boca do lado direito e não abrir do lado esquerdo. Então, essa articulação apresenta um desenvolvimento e uma funcionalidade muito específica. Ela não é igual às outras que eu tenho no corpo. Parecida sim, igual não. Então, quando ela nasce, quando o bebê nasce, ele já tem essa articulação. Porém, ela vai se desenvolver através da movimentação, através dos estímulos dessa musculatura. Então, eu tenho uma musculatura que abre, que fecha, que translada e vai desenvolver toda essa cavidade. Do mesmo jeito que quando eu tenho a perda dos dentes na pessoa mais senil ou com o passar do envelhecer, que eu vou
perder esses dentes, eu tenho uma alteração na formação dessa minha articulação temporomandibular. Eu tenho um osso que se remodela, que se readapta a esse movimento gerado pela musculatura. Então, eu começo a ter que observar como essa readaptação foi desenvolvida, como que ela foi orquestrada, regida por todo esse movimento da musculatura. E aí, se vocês puderem visitar lá na nossa página do YouTube, nós fizemos uma aula específica do padrão de crescimento da mandíbula, mostrando e comentando cada músculo que é envolvido nesse processo e como que ele ocorre, baseado nesse artigo, que é de uma publicação recente, que avaliou as mandíbulas de recém-nascidos. Então, a gente começa a entender que todo esse movimento da sucção, que todo esse movimento da mastigação é responsável por esse crescimento da minha mandíbula. A gente tem também na nossa página liberado uma aula aberta para vocês poderem assistir, como a posição da língua vai interferir nesse crescimento. E também como essa posição da língua estimula esse crescimento. E o que precisa para essa língua ficar bem posicionada? Porque, afinal de contas, se ela vai interferir em todo o crescimento da minha mandíbula, eu devo, sim, respeitar esse posicionamento, corrigir esse posicionamento e para que eu possa ensinar o meu paciente a manter a mastigação correta e ter, assim, uma estabilidade no meu tratamento ortodôntico. Ou o meu tratamento ortodôntico ser útil, ser funcional ao meu sistema estomatognático e respeitar as suas funções. Então, tem também, essa aula foi baseada nesse artigo, onde nós discutimos por 3 aulas consecutivas, artigos novos com os estudantes do curso, com os participantes. Essa aula também está aberta lá no na nossa página da internet. Voltando para a minha articulação, eu tenho ligamento, que até um tempo atrás, o ligamento era considerado uma estrutura muito fina, uma estrutura que posicionava o côndilo, mas que não teria tanta força para manter esse côndilo no lugar. Hoje, a gente sabe que esse ligamento, ele é bem mais forte do que imaginávamos. Ele é um tecido conjuntivo, espesso, que mantém esse côndilo no lugar, que permite esse deslocamento do meu côndilo, que ele reacomoda esse meu côndilo quando necessário. Então, não é mais um ligamento tão fino, não é um ligamento mais tão sensível. E ele está dentro dessa cápsula, envolto nessa cápsula, e que mantém o meu disco articular na sua função, no seu posicionamento. Também, nós podemos entender que com a evolução dos exames de imagem, nós entendemos muito melhor a nossa articulação temporomandibular. A gente sabe a forma como ela se desenvolve e a gente sabe como mensurar os seus movimentos e também avaliar se eu tenho alguma degeneração em cabeça do côndilo, se eu tenho alguma alteração em disco, através dos meus exames. Os alunos do curso tiveram uma aula com um radiologista odontológico e um radiologista médico que nos explicou a ressonância magnética. Essas aulas também estão disponíveis lá na nossa página. Nessas aulas, nós interpretamos os exames atuais, que fizeram uma grande transformação no nosso diagnóstico e nas nossas posturas de tratamento. Hoje, nós podemos avaliar com mais precisão como está a articulação do nosso paciente. Também começamos a interpretar melhor os sinais do sistema nervoso em toda essa nossa cadeia de músculos, de dentes, de língua e de função e parafunção. Como esse nosso sistema nervoso está ligado, está trabalhando para esse desenvolvimento. O que a gente sabe é que as funções básicas do nosso sistema nervoso vão ocorrer independente da nossa vontade. E que essas funções podem se readaptar devido a algumas parafunções. Então, eu tenho as minhas funções de mastigação, de deglutição, de respiração acontecendo independente de eu querer ou não. Porém, elas precisam ter uma musculatura adequada para fazer. Elas precisam ter um tônus muscular. E isso depende muito da postura.
E os meus hábitos parafuncionais podem interferir, sim, nessa minha postura. Eu tenho, nessa região, o nervo facial, o nervo trigêmeo, o glossofaríngeo e o hipoglosso. E aqui, eu quero que vocês pensem comigo. Eu tenho 4 dos 12 pares cranianos dirigidos para essa região, fazendo estas funções que nós, cirurgiões dentistas, vamos cuidar. Então, será que a natureza colocaria tanta inervação, tanto tecido nobre numa região que não fosse importante? Sem contar que hoje nós já sabemos que os outros 8 pares cranianos estão envolvidos com esses 4, que trabalham conosco diretamente. Aí a gente começa a avaliar como nós devemos observar mais profundamente o nosso paciente. E a terceira aula que nós fizemos com os nossos alunos sobre artigos novos, trouxe um artigo que relacionava as oclusopatias com os problemas de visão das crianças. Que o desenvolvimento da maxila, se não tivesse um bom estímulo mastigatório, poderia desenvolver ou revelar para nós crianças que não teriam um bom posicionamento da inervação e da captura de imagens do olho. Então, ressaltando a necessidade da gente trabalhar em parceria multidisciplinar, com o otorrino, com o oftalmo, com o pediatra, com a nutricionista, com a fisioterapia, porque todo esse sistema se nutre através do movimento. E a mastigação é um dos principais movimentos em que a gente vai fazer desse meu sistema estomatognático. Então, eu preciso entender o funcionamento desses 4 que trabalham diretamente e de toda a interferência deles nesses outros 8 pares de nervo. E assim, entender que a oclusão é responsável não só pela mastigação, mas sim por todo o desenvolvimento e manutenção desse meu sistema. Esse aqui foi o artigo trabalhado por nós. Também é uma aula aberta que vocês podem ter o acesso já lá no nosso site. A minha neurofisiologia já me diz que eu tenho muitas terminações em todo o meu corpo. Na ponta dos dedos, nos olhos, na pele. E essas terminações, elas sofrem um estímulo sensorial, que é interpretado pelo meu sistema nervoso central e gera uma reação. Vamos explicar isso aqui melhor. Vamos entender isso aqui melhor. Quanto eu sei que eu devo abrir a boca para fazer a mordida do meu alimento? Aqui, quanto que eu abro minha boca? Não sei, nunca pensei nisso. Mas o teu corpo sabe o quanto abrir. Através do posicionamento da mão, quando você pega o teu alimento, ele mede o quanto você deve abrir a boca. Ele também já percebe a textura, para interpretar a força da mastigação que você vai receber nos dentes para aquele alimento. Então, a mastigação começa antes mesmo do alimento chegar na boca. Quando eu vou morder meu sanduíche, peguei aquele sanduíche grande, eu vou apertar com os dedos para que se aproxime da minha capacidade mastigatória e eu vou abrir a boca próximo dessa minha medida dos dedos, para que eu possa fazer essa mordida. Então, se eu levar uma batatinha para morder, eu não vou abrir a boca bastante e fazer uma quebra. Se eu pegar um sanduíche, eu não vou abrir para fazer uma mordida pequena. Essa minha propriocepção vai sim me dizer o quanto eu devo abrir e como eu vou morder, quanta força eu vou colocar nessa mordida. Os meus receptores nervosos já estarão preparados para o momento que esse alimento vai estar na minha boca, sendo digerido, sendo macerado, sendo trabalhado pela minha saliva para ser dirigido ao meu estômago. Então, eu sei que pacientes devem ter esse arco reflexo, essa capacidade de mastigação, de reflexo, sem pensar. Então, quando um paciente chega para mim e diz, nossa, estou mordendo muito minha língua, estou mordendo muito minha bochecha, essa propriocepção está fazendo interpretações que não são corretas. Eu devo investigar.
Será que é algum contato na posição de repouso que deixa essa mandíbula fora do lugar? Será que é alguma patologia? Será que é consequência de algum medicamento? E quando meu paciente tiver falta da produção de saliva? Ou se ele tiver uma diminuição natural, produzida pelo próprio envelhecimento dessa produção salivar? Como ele vai modificar essa mordida para compensar essa alteração bioquímica que está presente na boca? Então, eu começo a ter que interpretar todos esses estímulos e essa integração com o cérebro. Por isso que a gente tem, nos casos de pacientes que sofreram paralisia cerebral, um dos primeiros pontos que se altera é a musculatura da boca, é o posicionamento da boca. Então, esse posicionamento mostra uma alteração, uma necessidade de modificar devido a uma alteração do cérebro. Se eu olho para essa imagem, eu sei que ela é quente. Se sem querer eu tenho uma chaleira perto e colocar minha mão, ou eu olho para essa imagem e eu começo a interpretar, não é para eu me aproximar, é muito calor. Eu não precisei pensar nada disso, eu já me afastei. Quando eu vou encostar em algum alimento crocante, eu vou colocar na região de pré-molares para fazer essa mordida, para fazer essa primeira quebra. Quando o alimento for mais fibroso, composto por fibras maiores, que precisem de uma mastigação mais efetiva, eu vou colocar nos molares. Então, quando eu tenho essa imagem, que a minha visão já viu, já passou para todo o meu sistema nervoso o que é e como eu devo me comportar. Então, eu não preciso pensar, é o meu reflexo. E esse meu sistema nervoso pode responder a um estímulo específico ou integração do meu cérebro com mais sensores e fazer essa reação necessária para que eu possa ter essa minha mordida. Claro que eu vou conseguir interpretar sem precisar pensar. Nossa, essa bolacha é doce, ela é mole, eu devo apertar ou não. Essa é muito dura, eu vou morder com um pouco mais de força, eu vou colocar numa máxima intercuspidação. Eu não preciso pensar. O reflexo já fez a leitura do alimento e a força que eu vou colocar. Evitando, assim, que eu coloque uma força para uma mordida forte, uma simples batata frita. Eu poderia fazer fratura dos meus dentes. Se eu tiver uma pedrinha de arroz mais dura, o que vai acontecer? A minha mordida muda. Ela já percebeu que naquela colher de arroz eu tenho um estímulo um pouco mais duro, um pouco mais resistente e que não vai ser possível mastigar com a mesma intensidade que eu fiz a mastigação anterior. E eu abro, e eu paro. Então, todos esses proprioceptores hoje são conhecidos e a gente começa a ter um respeito pelo sistema todo e entender que o nosso trabalho é muito maior do que apenas fazer uma restauração. Se eu tenho uma parafunção, eu já começo a perceber que essa propriocepção foi remodelada, foi readaptada, que essa parafunção foi a repetição, muitas vezes ocorrida, de um movimento fora da minha função, criando, assim, um novo reflexo para o meu sistema estomatognático. Então, se eu tenho o hábito de roer unha, eu tenho um hábito de fazer uma projeção de roer incisivos inferiores com a borda do incisivo superior, fazendo a mordida em protrusão. Esse hábito vai gerar uma movimentação diferente na minha articulação, fazendo com que o disco pode sim apresentar um clique, possa sim vir a desenvolver um movimento fora da função. Isso também vai acontecer com quem tem o hábito de mordiscar bochecha, mordiscar lábio, só que o paciente não entende que isso é um sinal de uma readaptação do meu sistema. Por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela chega assim, ela me diz, eu tenho mania de morder o meu lábio. Minha mãe já mandou parar, quando eu era pequena ainda. Meu marido sempre diz, para de morder, não fica bonito. E aquele lábio todo partido. Por que ela morde? A mandíbula dela está muito retruída.
E aí eu percebo que na hora que ela morde, ela traz para frente e ela coloca um anteparo, refazendo essa altura inferior da face. Então ela me conta qual é o melhor tratamento para ela, por onde eu devo começar, trazendo essa mandíbula mais para anterior, mais para mesial e aumentando essa minha altura inferior da face. Vou alterar essa dimensão vertical, que é a posição na qual a musculatura dela, que abaixa a mandíbula, fica em equilíbrio com aquela que eleva, diminuindo assim a dor. Nessa posição, ela não tem estalido. Nessa posição, ela não tem dor na parte posterior da articulação. Então, esses receptores dos tecidos nervosos permitem que o sistema nervoso central reconheça esse movimento da mandíbula e vão expressar essa intensidade e esse posicionamento de acordo com a maior fisiologia ou a mais estabilidade que esse meu sistema possa apresentar. Claro que eu preciso, sim, lembrar que existem as funções protetoras e que o meu periodonto está preparado para equilibrar uma porcentagem dessas forças. Mas se essas forças ultrapassarem esse valor que ele tem através de uma parafunção, eu vou ter um problema de um distúrbio oclusal. Então, para evitar esse meu trauma periodontal, eu preciso, sim, ter uma oclusão equilibrada, para evitar que esse periodonto seja desgastado, para evitar que esse periodonto sofra alguma lesão e comece até a ter uma perda óssea pelo excesso da força. O periodonto, ele é preparado para dissipar essa força através dessas fibras transeptais. E essas fibras não foram feitas para receber um excesso de força por muito tempo. Por isso, um paciente que apresenta o desgaste das cúspides do canino, que não consegue ter essa sua guia canina, em cada movimento que ele vai fechar, que ele vai posicionar a mandíbula nessa posição de fechamento, que os côndilos vão entrar dentro da fossa mandibular, sem a cúspide, isso pode cair sobre o premolar. E aí, esse premolar pode começar a apresentar uma abfração, que gera uma região de sensibilidade para nós, porque essas fibras rompidas impedem que esse tecido gengival fique bem posicionado, gerando assim aquelas restaurações classe 5, aqueles dentes sensíveis, aquela dorzinha quando toma alguma coisa quente ou gelada, mas que não é uma lesão de cárie, que é sim uma abfração, que é uma lesão não cariosa. Então, o que acontece é que a gente precisa olhar estas causas para conseguir elaborar um plano de tratamento que mantenha, ou uma reabilitação que mantenha a saúde desse meu sistema estomatognático. Que esse meu aparelho estomatognático, como ele era chamado, consiga manter saúde, consiga se manter estável por uma expectativa de vida maior que é o que o nosso paciente apresenta, para que ele possa chegar com os seus dentes macerando, mastigando, mordendo pelos 70, 80, 90, 100 anos, porque os dentes, eles têm sim no esmalte, na dentina, a condição da longevidade. Então, hoje, com as técnicas de higienização que o meu paciente aceita fazer, que ele coloca na rotina dele, eu preciso começar a investigar mais desses hábitos, mais dessas parafunções que acabam, muitas vezes, por debilitar todo esse meu sistema. Então, manter e reabilitar precisa sempre ter um olhar de prevenção dos movimentos deletéricos que ele pode fazer, da forma como ele engole, da forma como ele mastiga, da forma como ele respira. Se eu tenho um paciente que durante a noite relata ronco, eu preciso avaliar o posicionamento dessa mandíbula, eu preciso avaliar a capacidade de oclusão desse meu paciente e eu preciso avaliar a dieta do meu paciente. Que se ele me disser que ele prefere carboidratos e doces, eu sei que ele não consegue ter a força de uma mastigação que consiga ter fibras. E pode ser porque essa musculatura toda está muito hipotônica,
está enfraquecida, que os músculos que mantêm a boca aberta estão sendo mais contraídos, enquanto que os que elevam não estão trabalhando tanto. Por que esse sistema escolheu essa forma para fazer a sua função? Porque ele precisa respirar pela boca? Porque ele precisa acomodar a língua em uma outra posição? Porque ele não consegue ter uma respiração? Ou porque ele apresenta algum problema de refluxo? Ou porque ele apresenta algum problema digestivo que não permite que a sua mastigação, que a produção do ácido seja equilibrada? Então, nós também discutimos isso lá na aula de bruxismo com os nossos alunos, com as novas maneiras de interpretar esse bruxismo. Também, no dia do nosso workshop, nós detalhamos toda a anamnese, exame clínico, exames radiográficos, como nós montamos os nossos modelos de estudo no articulador semiajustável, que o articulador semiajustável, analógico e digital, um panorama do que seria o articulador semiajustável digital, montamos o analógico, porque quem souber interpretar os sinais, quem souber fazer o planejamento de um tratamento através do articulador semiajustável, analógico, vai interpretar e vai conseguir trabalhar melhor no digital. Então, a gente vai ter esse modelo, nós vamos trabalhar isso com os nossos alunos, interpretar esses movimentos de protrusão, de lateralidade direita, de lateralidade esquerda, lado de trabalho, lado de não trabalho, e a maneira que a gente vai propor esse plano de tratamento para o nosso paciente. Do planejamento vem essa execução dos procedimentos, e também uma parte educativa, de prevenção para o nosso paciente, e também de restauração. Muitos dos meus pacientes, eles observam o seu caso montado no articulador e a maneira que eles estão mordendo, por ângulos e observações que eles nunca tinham visto. Isso eu consigo uma cooperação deles, para que não mordam mais com fora da função, numa parafunção. Que diminua-se o hábito de morder caneta, que diminua-se o hábito de jogar a mandíbula para o lado e apoiar sobre a mão. Então eu faço essa demonstração dele para ele, com os seus exames radiográficos, seus exames de imagem e o articulador. Assim ele entende o que ele precisa modificar e o que essa modificação vai trazer para ele de resultados positivos. Também nós vamos avaliar cada dimensão vertical. Se eu tenho uma alteração dessa minha dimensão vertical, como, por exemplo, uma diminuição, uma inversão desse meu lábio, fazendo com que a linha do sorriso se torne invertida, eu posso sim interpretar melhor esses sinais e posso entender o que está acontecendo com todo esse sistema. Por exemplo, eu posso ter uma mordida cruzada anteriormente, e isso vai diminuir a minha dimensão vertical. Isso vai fazer com que os meus côndilos se projetem quase até na eminência, em alguns casos, e façam a mastigação nessa posição, e sendo que essa posição da eminência não foi preparada para receber esse impacto do côndilo. Então, a gente precisa interpretar e saber se isso é uma posição muscular que foi adaptada por essa musculatura ou se foi promovida por um excesso de crescimento ósseo. E aí sim, planejar e executar um plano de tratamento mais efetivo. Então, aprender sempre nos exigiu a leitura, escutar do paciente, interpretar os movimentos de desoclusão, porque eu olho para o meu paciente na cadeira e eu vejo ele mordendo, eu vejo ele com a boca fechada ou com a boca aberta, mas eu não interpreto os movimentos que ele pode fazer. Como é essa protrusão? Como é essa lateralidade no lado de trabalho? Como é essa lateralidade no lado de não trabalho? Como ocorre nos caninos? É desoclusão em grupo. Ele tem o terceiro molar, ele usa a cúspide do terceiro molar para fazer essa desoclusão. Então, a gente vai discutir, a gente vai trabalhar todas essas situações no nosso curso. Nós vamos discutir com o grupo e nós vamos praticar aquilo que nós estamos estudando.
que é a melhor forma que eu tenho de ensinar vocês a maneira que eu trabalho, a maneira que eu desenvolvi, sofrendo, porque logo que eu saí da universidade, eu não tinha toda essa estrutura e essa visão, que foram alguns anos para conseguir entender, para conseguir ler, porque os livros de oclusão, eles começavam com uma linguagem mais difícil de interpretação para quem estava começando como eu. E a oclusão não era uma matéria que tinha sido trabalhada desde o início nos cursos de odontologia. Ela é uma matéria que vem sofrendo transformações baseadas na tecnologia, que traz novos recursos de interpretação para nós. É claro que ela sempre existiu, só que a gente não tinha todas as formas de interpretação que nós temos agora. A disfunção temporomandibular trouxe uma nova leva de aprendizado, de observação. E hoje o que a gente sabe de disfunção não é muito diferente do que a gente sabia há 20 anos atrás, quando nós achávamos que o bruxismo era uma das causas da DTM. Hoje a gente sabe que é uma contração de musculatura que não é causa de DTM, que precisa sim ser avaliado, ser identificado, ser classificado, mas que não precisa ser necessariamente taxado como a causa da disfunção temporomandibular. Nessa nossa turma 2, nós vamos trabalhar todos esses módulos que nós trabalhamos na turma 1, da forma como a gente desenvolveu, ainda para circunstâncias de pandemia. Nós vamos começar a primeira aula, já na próxima semana, com a discussão desses princípios básicos. O que é uma relação central? O que é uma máxima intercuspidação habitual? O que é uma relação de oclusão central? Quais movimentos eu vou observar? Quais dentes devem tocar na protrusão, quais eu vou aceitar o toque na lateralidade, e como vai ser o meu lado de trabalho e o meu lado de não trabalho. Então, todos esses princípios nós vamos começar discutindo, porque nós vamos conhecer o fisiológico, nós vamos conhecer o harmônico, aquilo que mantém o sistema, para que depois a gente possa interpretar os sinais que o nosso paciente traz para nós. Na segunda aula, nós vamos aprender já o trabalho da montagem do articulador semi-ajustável. Sim, nós vamos fazer o arco facial, a gente já tem os vídeos todos projetados para que os alunos possam ver mais de uma vez como se faz o registro do arco facial, como se faz a desprogramação neuromuscular para você levar o seu paciente a relação maxilo-mandíbula para fora da boca e realizar os movimentos e interpretações com ela nestas circunstâncias. Então, nessa aula do articulador, também vocês vão ter um panorama uma previsibilidade, do que vai ser o articulador digital, como esse articulador vai trabalhar conosco. Na terceira aula, nós vamos para o ajuste oclusal. E o ajuste oclusal não é só desgaste, não. Pode ser acréscimo, pode ser um realinhamento dental, pode ser uma mudança através de uma reabilitação oclusal. Então, essa nossa ideia de ajuste é readaptar todas as funções e movimentos. Ninguém está dizendo que a gente vai tratar o ajuste oclusal como uma manobra de tratamento inicial. Não. Ele faz parte de um planejamento e eu vou ensinar vocês as etapas para esse ajuste oclusal acontecer. E o que esperar desse ajuste oclusal. Depois vem a nossa aula de bruxismo, porque, afinal de contas, como eu disse a vocês, o bruxismo mudou. Não tem mais aquela conotação que se tinha um tempo atrás, de ser sempre deletérico, de ter que ter tratamento sempre. Não. Hoje a gente sabe que o bruxismo tem que ser analisado, avaliado e muito bem diagnosticado. Suas causas, quando acontece, se é de noite, se é de dia, com qual intensidade ele acontece, se ele é um bruxismo cêntrico, se ele é um bruxismo excêntrico, porque a gente sabe que o bruxismo é um movimento muscular, que pode estar vinculado a outros distúrbios do organismo, tais quais dificuldade respiratória, dificuldade digestiva, processos alérgicos, até síndrome do intestino irritado. Ele tem uma manifestação através do bruxismo.
Nós temos o bruxismo medicamentoso, que é causado por consequência do uso de alguns medicamentos. Então, nós dentistas devemos sim observar o bruxismo, acompanhar o bruxismo, falar com o nosso paciente sobre o bruxismo e também interpretar os sinais que aquela mandíbula está nos mandando, através desse desgaste, através dessa parafunção que pode ser revelada pelo nosso bruxista. Depois disso, a gente vem com uma aula de aplicação clínica. Casos clínicos, nós vamos começar a discutir. Trago casos clínicos do consultório com as documentações de imagem e de fotografia, para que a gente possa juntos construir e interpretar o que eu imaginei para cada plano de tratamento. Nessas nossas aplicações clínicas, nós teremos pacientes de várias idades, para que possam ser tratados com as mais diversas especialidades odontológicas. E aí, nós finalizamos nesse módulo ainda essa mentoria pensada através de um workshop. Porque a odontologia tem a parte prática, sim, tem a parte que a gente não consegue ficar longe da técnica, onde eu vou trabalhar com vocês a palpação, mostrar para vocês como eu faço a palpação, as interpretações desses sinais da musculatura, de algum estalo que possa acontecer na minha articulação, desses movimentos articulares. Nós vamos trabalhar exames que vocês mesmos serão paciente, vocês terão uma documentação feita de imagens, com escaneamento, com raio-x digital, para que vocês possam ter a experiência do paciente e também ser avaliado o seu caso como um protocolo, para que você possa aplicar nos seus pacientes e na sua clínica. Então, teremos aulas extras com os radiologistas, odontológico e médico, para que a gente possa desvendar quais exames e a maneira que nós vamos conversar com esses radiologistas. Quando eu faço uma solicitação de exame, eu quero visualizar o quê? Como eu vou escrever para esse radiologista o que eu quero? Para que ele possa interpretar melhor e devolver um exame com a qualidade que é possível hoje, que faça diferença no meu tratamento, que o meu paciente entenda o porquê que eu estou fazendo e se sinta muito bem cuidado. Esse curso todo nosso está lá na página, a forma que você vai poder fazer o pagamento em até 12 vezes. E as aulas, você tem acesso a elas ao vivo, depois elas ficam disponíveis gravadas e você recebe esse material para que você possa estudar. Estou aqui para responder as perguntas que vocês tiverem. No site vocês encontram mais material e mais formas de comunicação conosco. Também no meu Instagram vocês podem enviar perguntas. Quando eu terminar aqui, eu vou abrir a caixinha de pergunta, na qual vocês podem colocar, que eu vou responder hoje. E hoje, agora, eu tenho uma aula para vocês, perguntas que eu vou responder para vocês, 3 perguntas, e vou deixar a caixinha aberta, e vocês podem me mandar pelo site ou pelo Instagram, e a gente encaminha essas respostas para vocês. Muito obrigada por terem chegado até aqui. E eu estou aberta para responder as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigada, então, pela presença de todos vocês. E a gente vai aprendendo a mexer em novas tecnologias. Que bom que você gostou, Jordana. A gente queria deixar mais próximo.
a nossa conversa. Será que eu consigo abrir o microfone da Jordana? Ou, vamos ver se eu... É assim que eu tenho que fazer. Muito obrigada, professora Maria Luísa, muito obrigada, Jordana, obrigada, Thaís, Melissa, Cris, por estarem aqui comigo. Lindo, né? O nosso organismo, ele funciona de uma maneira incrível. E a nós cabe só interpretar e permitir que ele continue funcionando com toda a sua capacidade de autogestão, de reflexo e de mastigação, deglutição, respiração em equilíbrio. Então, entender o sistema deixa o nosso trabalho ainda mais bonito, ainda mais completo, né, professora? Será uma honra ensinar e estudar com a senhora. Eu é que tenho muito a aprender também com a doutora. Retângulo cinza, eu não estou vendo. Então, tá. A pessoa que tem que desbloquear. Eu vou tentar fazer com você, Cristiane. Será que a gente consegue? Vamos ver. Vamos melhorar ainda mais toda essa nossa tecnologia. Um bom dia. Vamos abrir a caixinha de perguntas e estou aqui para responder. Opa, peraí que está chegando mensagem. Até mais, Jordana. Ótimo.